a igreja na cidade, nós iremos tratar sobre idolatria, né? Já estamos falando sobre isso nas aulas anteriores, já viemos falando, mas hoje nós estudaremos este assunto de modo mais profundo a partir de 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 9. Então nós vamos começar lendo esta passagem. 1 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Diz o texto: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a qual, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Esta igreja tessalônica ela estava numa cidade que era considerada a segunda cidade mais idólatra do mundo antigo naquele período. Ela só perdia para Atenas. Então era uma cidade altamente idólatra e também uma cidade mais ou menos que estava entre 100 a 200 mil habitantes. Então, é uma cidade consideravelmente populosa para aquele período. Nos moldes daquele período, era uma metrópole. Então, nós vamos estudar a respeito da presença dos ídolos na cidade a partir dessa igreja, né? Então, eu digo aqui o seguinte: a presença da igreja na cidade será paralela com a presença dos ídolos religiosos e culturais de um centro urbano, seja ele grande ou pequeno. A Bíblia irá nos mostrar com frequência a presença do povo de Deus em centros urbanos idólatras, em toda a narrativa bíblica da missão do povo de Deus. Quando nós olhamos para as cidades do Nordeste, nós facilmente encontramos a presença da idolatria. Encontramos o catolicismo romano popular de modo muito explícito. Nós entramos em cidades, por exemplo, que temos já a estátua do padroeiro na entrada da cidade, ou vemos um esquadro e um compasso marcando a presença da maçonaria na cidade, como é o caso da nossa cidade também. Então nós vemos várias manifestações de visões de mundo, sejam elas religiosas ou filosófico-religiosas, como é o caso da maçonaria, como o crescimento de várias outras religiosidades, como nós vimos no domingo passado, como o crescimento dos cultos afro, como o crescimento daqueles que não têm religião, né? E não são as pessoas que professam o cristianismo e não têm igreja. É os que não têm religião mesmo. Então, há um crescimento a respeito disso. Então, quando nós observamos a presença da igreja numa cidade, nós devemos observar que a igreja vai conviver com os ídolos culturais daquela cidade. E aí nós corremos dois perigos. Isso é importante. O primeiro perigo é subvalorizarmos a cultura, desprezarmos a cultura. Segundo perigo, supervalorizarmos a cultura, sem um juízo de valor a partir das escrituras. Então nós podemos assimilar uma cultura idólatra apenas afirmando que é a cultura da cidade, ou não. É a cultura. A gente vive aqui, sempre foi assim. Então não é incomum os crentes não terem esse poder de juízo. Em muitos casos, há denominações que são mais radicais, por exemplo, que se apartam completamente da cultura. Né? Não preciso dizer nomes aqui, vocês sabem. Se apartam completamente da cultura. E aí já vão para um outro extremo de subvalorizar a cultura. E nós não podemos cair nessa malha, né? nessa tentação. Um teólogo importante, que é Grant Osborne, diz o seguinte acerca
do contexto de Tessalônica, acerca da presença da igreja na cidade de Tessalônica. Ele diz assim, que a mensagem havia sido propagada por eles é expresso por um verbo forte. Veja só, significando que a mensagem ressoara adiante como um ribombar de um trovão ou o som de uma trombeta. E o poder da mensagem tem sido ouvido em todos os cantos. Essa notável igreja corajosamente levou o evangelho a todos os lugares na península, tanto para o norte da Grécia, que era a Macedônia, quanto para o sul da Grécia, que era a Acaia. Então aquela igreja, naquela cidade, uma cidade interessante e importante, foi responsável por divulgar o evangelho em toda uma região, ao norte da Grécia e ao sul da Grécia. Hoje, em Caruaru, nós temos, segundo o censo, 405 mil habitantes. Nós não estamos considerando aqui a população flutuante, não é? Temos muitas cidades, algumas vão dizer mais de 40, né? Cidades que vivem no entorno de Caruaru e dependem de Caruaru diretamente. Então, se temos 405 habitantes, juntando todas essas cidades e o fluxo urbano que existe nessa cidade, chegamos perto de quanto, mais ou menos, de pessoas que estão circulando na nossa cidade? É um número muito alto. Alguns vão dizer assim, 1 milhão, os mais entusiastas, talvez não chegue a isso, não é? Mas nós temos dados importantes aí. No último censo de 2022, saiu um dado interessante também, que não é incomum nas cidades, mas é interessante mencionar. Porque em Caruaru tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais. Quase 500. Naquela época. Fora o que a gente não sabe que é templo religioso, né? E parece um estabelecimento comercial. Isso nos ensina uma coisa importante, irmãos. O caruaruense tem anseio por vida comunitária e religiosa. Isso é um dado interessante. Antes da gente se escandalizar com o número, a gente precisa olhar o que está por trás do número. Há um anseio do coração para se ouvir a voz de Deus, coloque Deus aqui entre aspas, né? Porque são comunidades diversas, e não só evangélicas, e há um anseio para uma vida comunitária. Um dos fatores fundamentais para o cumprimento da missão na cidade é que a igreja deve ser uma igreja acolhedora. Porque as pessoas precisam disso. Seres humanos precisam disso. Igreja não é banco. Você entra, resolve e vai embora. Não precisa falar com ninguém. Igreja não é banco. Entende? Igreja é uma comunidade. Então a nossa cidade demonstra essa necessidade afetuosa. Um outro fator, uma cidade altamente comercial. Então ela é altamente relacional, entende? Altamente relacional. Porque as pessoas estão envolvidas com o comércio, obrigatoriamente elas precisam ser comunicativas. Elas precisam se relacionar com pessoas. Então esse também é um dado que nós precisamos observar. Claramente precisamos observar. Então nós não cumpriremos devidamente a nossa missão se nós não observarmos esses fatores culturais que servem para nós como lente para entendermos o contexto que nós estamos plantados como igreja local. Então, se nós temos, veja os fatores, uma cidade populosa, grande, nos moldes de cidades pequenas, nós somos uma cidade grande. Não somos uma metrópole, mas somos uma cidade consideravelmente grande. Nós temos uma cidade altamente relacional, altamente necessitada de uma vida comunitária e altamente comunicativa. Certo? Ok até aqui? Então você acha que uma igreja comunicará eficazmente o evangelho nessa cultura se a pregação for bíblica, mas ela não for entendível no culto? Você acha que vai estar cumprindo eficazmente a missão? Não. Você acha que estaremos cumprindo eficazmente a missão nessa cultura
Se esta igreja é altamente bíblica, mas ela é muito fraca nas suas relações do seu acolhimento, vai comunicar eficazmente nessa cultura? Não, não vai. Porque a igreja estará, é o que a gente chama no Nordeste, tá murro em ponta de faca, né? A igreja vai estar esbarrando no fator cultural de Caruaru, que é importante. Nós temos uma cidade que o que potencializa em um período importante do ano e alavanca a sua economia é uma festa idólatra. É uma festa idólatra. Que já atrai evangélicos. E não é só no dia dos evangélicos, não. Não é só no dia dos evangélicos, não. Tem muito evangélico lá escutando e cantando música, os cantores de forró. O povo apreciar a arte. Não entendeu o fator cultural relacionado a essa festa na nossa cidade. Um fator cultural que é uma antítese, é contrário à fé cristã. O caminho também não é supervalorizar a cultura e dizer assim, não, então vamos fazer o seguinte, no São João a gente faz o nosso. Isso é uma supervalorização. A gente precisa fazer o nosso. Em vez de João, a gente faz com Jesus. É uma supervalorização da cultura. Então, ter o ponto de equilíbrio é difícil. Pode comer, irmãos. Pode comer comida de milho. Eu sei que vocês comem, né? Não tem problema nenhum com o estilo musical nordestino, não há problema nenhum nisso. Não há problema com a cultura nordestina, não há problema nenhum nisso. Mas é muito complicado para muitos cristãos conseguir fazer a leitura e a crítica correta de como nós devemos nos portar. Então, ou você põe Cristo contra a cultura, e não, 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 nada disso nós nos desenvolvemos. Ou você mergulha sem crítica nenhuma. Não, nós devemos nos envolver mesmo, a gente deve estar. Então, no carnaval, tem que ter bloco de evangélico mesmo. Tem. Essas são manifestações, nesse tipo de raciocínio evangélico, que supervalorizam a cultura. Se a cultura tem uma festa da carne, a gente faz uma festa do espírito. Então, a gente faz o nosso carnaval com axé gospel. E a gente canta Love, Love, Love com você para Jesus, não canta para outra pessoa. Eu acho que essa não é uma forma. Eu não estou julgando a salvação de ninguém, tá bom? Mas essa não é uma forma de testemunhar eficazmente do evangelho em culturas idólatras. Não é a forma. Porque como nós vimos no domingo passado, o que é que a igreja faz? Uma cultura pagã. Ela exemplifica uma vida comunitária feliz e abençoada sem os apetrechos do paganismo. Ela mostra ao mundo que é possível viver uma vida abençoada e feliz comunitariamente sem paganismo. É possível. Mas vamos lá. Centralidade da mensagem do Senhor é a missão que nasce da fonte certa. Veja, a supremacia da origem sobre o conteúdo. Segundo Osborne, né, o teólogo que a gente mencionou, a mensagem do Senhor deve ser definida pela sua fonte divina e não por adaptações humanas. A igreja não é criadora do evangelho, portanto, não tem licença para moldá-lo segundo estratégias de mercado ou conveniências culturais, mas deve proclamar fielmente o que recebeu. Então, a nossa tarefa é conduzir o pecador ao que nos foi dado, ao evangelho da nossa salvação. Não é? Alguns vão dizer assim, mas Jesus foi para o casamento em Caná da Galileia e os judeus dançavam, celebravam, concordo totalmente. Mas era um casamento judeu, né? Certo? Era um casamento judeu, não era um carnaval. Deus estava regendo a vida de todos aqueles que estavam envolvidos ali na religião judaica. É uma leitura anacrônica e que corrompe o que a própria Bíblia está dizendo em termos culturais.
porque a cultura do povo de Israel é muito diferente da cultura do povo brasileiro. E não é supervalorizando a cultura de Israel e diminuindo a cultura do povo brasileiro, muito menos a do nordestino. Mas para que nós entendamos isso, veja só, fidelidade em meio ao pluralismo. Num ambiente urbano marcado pelo relativismo e competição de narrativas, o sucesso da missão, o que é que diz aqui? Conseguem ler? Não depende da relevância cultural ou do carisma do mensageiro. A autoridade da igreja vem de reconhecer que o evangelho procede do Deus soberano da cidade, evitando que a sofisticação do método ofusque a fonte divina. Isso aqui é importante, muito importante. Porque determinados métodos podem até ter a intenção de comunicar o evangelho, mas a partir de que método se está se valendo, o cerne da mensagem pode ser ofuscado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o foco passa a ser o método e não a mensagem. Então vamos fazer aqui, repito, um São João com Jesus. Ninguém vai para lá para adorar, não. Vai para se divertir. Tem problema em se divertir? Não. Mas o foco com esse método é ofuscado. É ofuscado. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque nós podemos estar corrompendo o cerne da mensagem em busca de relevância. A gente precisa ser relevante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai comprar um bocado de abadá, vai para o meio do carnaval e evangelizar lá. A gente vai pintar o rosto, vai colocar as meninas vão estar aqui uns brilhinhos no rosto. Menina, vão colocar uns brilhinhos no rosto. E aí a gente vai evangelizar lá no meio do povo, se infiltrar lá no meio do povo, porque Paulo disse que se fazia de tudo para ganhar a todos. Outro contexto totalmente diferente, leitura enviesada essa daí. Paulo estava no contexto gentílico, no contexto judaico. Você vai ver que Paulo está em Atenas incomodado com a idolatria da cidade. Paulo não abraça a cultura acriticamente onde ele estava. E aí, um outro fator aqui importante é a palavra ressoar, que aparece lá no texto de Tessalonicenses. A dinâmica de ressoar nas redes urbanas. A igreja de Tessalônica nos ensina muito isso, porque o termo ressoar como trombeta indica que a mensagem não deve ficar confinada aos muros eclesiásticos. A mensagem da igreja deve se espalhar pela cidade, assim como em Tessalônica aconteceu. A igreja deve ocupar os fluxos naturais da cidade. Essa é uma estratégia do Espírito Santo. A igreja deve ocupar os fluxos naturais da cidade. Quais são os fluxos naturais da cidade? Vias comerciais ou redes digitais, por exemplo. Como eu disse na aula anterior, nós estamos espalhados por vários canais na cidade. Um tem uma oficina mecânica, o outro tem uma gráfica, o outro trabalha em um lugar, um professor, uma professora, um médico, um engenheiro, um advogado, um contador. Nós estamos em vários fluxos culturais na cidade. E, naturalmente, seguindo esses fluxos naturais, nós estamos divulgando o Evangelho da Graça. Mas nós começamos a confundir, achando que a igreja tem que fazer meio mundo de evento para impactar a sociedade. E aí as sociedades são impactadas por eventos, não pelo Evangelho. E quando elas vão para a igreja, essa multidão vai para a igreja, o que ela quer? Evento, quer festa. Porque foi assim que ela foi atraída. Foi assim que ela aprendeu. Então, se determinado lugar não está oferecendo mais o que ela quer, ela troca de igreja como quem troca de roupa. Vou para outra igreja que me ofereça uma condição melhor, que eu me divirta mais, que eu tenha um círculo de convivência mais interessante. Então a igreja faz o evangelho circular na cidade através desses fluxos naturais. E nisso nós temos o testemunho direto e o testemunho indireto. A cidade como uma amplificadora do evangelho. A ideia de Paulo lá de ressoar é de fato como um trovão. O testemunho da igreja era como um trovão, ou como um tambor, ou como uma trombeta soando, e todos estavam ouvindo. E a igreja de Tessalônica era uma igreja pequena. Então, no testemunho direto, o que é que nós temos? Proclamação verbal do evangelho. Nós falamos o evangelho.
O evangelho é isso. É assim o evangelho. Segundo, testemunho indireto. A reputação pública de uma fé vivida de modo coerente. Esse testemunho indireto é obrigatório para que tenhamos o testemunho direto eficaz. Porque o que se nós dizemos é incoerente com a forma que nós vivemos, nós estamos dizendo que o evangelho não serve para as pessoas. É melhor elas ficarem onde estão. É triste ouvir alguém dizer assim, se for para ser crente, como aquele ali, eu não quero não. Porque a vida daquela pessoa não condiz com a mensagem que ela prega. A igreja deve entender isso. Testemunho direto, testemunho indireto. Nossa influência pública, nossa reputação pública em qualquer área, irmãos, qualquer área, na sua vizinhança, no mercado que você vai, na padaria que você frequenta, no restaurante que você come, no estacionamento que você deixa seu carro durante a semana, no seu trabalho, nos seus estudos. Tudo isso contribui para abrir portas para o testemunho ou não do evangelho, né? Então, o testemunho direto e indireto também tem algumas coisas a nos ensinar. Esse ponto é essencial para missões urbanas. Nas cidades onde a vida é observada de perto e a hipocrisia rapidamente denunciada, a coerência da fé torna-se missionária. Missionária. As pessoas observam sua vida. Certo? E agora muito mais por causa das redes sociais. Muito mais. As pessoas observam sua vida. A cidade observa como os cristãos trabalham, como eles consomem, como eles se relacionam, como eles lidam com sofrimento, como lidam com justiça e com esperança. Assim a igreja se tornará conhecida, não apenas pelo que diz, mas pelo que é. Se você dá um testemunho poderoso em um lugar, é muito provável que a pessoa pergunte, você é de que igreja? Já ouviu isso? Você é de que igreja? Te interessa as pessoas. Porque se você tem uma vida reta e testemunha com fidelidade o evangelho, aquela pessoa julgará assim, rapaz, se essa pessoa tão abençoada vivendo dessa forma, ela deve viver numa comunidade que viva dessa forma. Que comunidade é essa? É nesse sentido que a igreja é uma comunidade alternativa ao paganismo tecnocrático e pós-moderno que nós estamos vivendo. Amém? Tessalônica como paradigma da missão ou de missão na metrópole. Veja, ao chamar Tessalônica de a Roma Macedônia, né, o nosso teólogo que nós vimos no começo, Osborne, aponta para sua relevância estratégica. Uma metrópole cosmopolita, conectada por tentáculos comerciais, culturais e políticos. Você consegue assemelhar isso a alguma cidade? Muito próxima à ideia, né? Muito próxima à ideia. Esses dias eu estava vendo alguns dados sobre Caruaru, e ontem conversava com o irmão Ronaldo, da MIF, pai de Silas. E ele dizia a mim, pastor, Caruaru viveu um período tenebroso de muitos assaltos, de violência. Ele contou uma história que Silas ia para casa de Mísia, um ladrão quase entrou dentro da casa. E um dado que eu vi dizia exatamente isso. A Beraci está aqui, é profissional da área de segurança pública há muitos anos e pode testemunhar melhor do que eu sobre isso. De como essa urbanização em Caruaru, em determinado período, estava envolvido com um altíssimo índice de violência, que foi vencido. Né? Para o que nós temos hoje, isso foi vencido. Mas esses são ídolos que estão dentro da cidade, em cidades estratégicas como Caruaru, quando tem um aporte econômico, um capital de altíssimo nível. Quando nós morávamos em Santa Cruz, era muito comum, quando eu saía de casa para a igreja, o pessoal que saía da feira, um carro carregado de mercadoria, vinha por dentro, né? Por perto de onde nós morávamos. Vinha por dentro. E era muito comum
motos ou carros cercarem determinado carro, os caras descerem armados e assaltarem. Era muito comum. Eu lembro de uma vez que eu estava chegando em casa e vinha um AD20 ao meu encontro e ele me fechou. Ele disse: vá pela outra rua, que a gente está fazendo um serviço ali. Era um assalto. Não sei se eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, né? Livramento, né? Protege aquela criatura que está sendo assaltada. Isso era comum. Então, cidades sofrem esse tipo de impacto de violência, né? Nos dados que eu estava vendo, Caruaru esteve no índice das cidades mais violentas do mundo. Do mundo. Foi isso, Alberto? 16ª do país. É terrível isso. É terrível, né? E o que é que a igreja está vendo e fazendo num contexto como esse? É claro que nós clamamos pela melhora da segurança pública, mas é fato, irmãos, é fato. E quando a igreja testemunha na cidade com poder, haverá também um impacto sobre a criminalidade. Você sabia disso? Porque muitos desses criminosos conhecerão o evangelho da graça. Eles serão transformados pelo poder do evangelho. Esse é o impacto da igreja na zona urbana. Então, na nossa cidade, nós temos esses tentáculos comerciais diversos. Isso aqui é muito interessante. Você tem um comerciante que trabalha em Caruaru, faz feira em Caruaru, faz feira em Toritama, faz feira em Santa Cruz. Né? Então, você tem pessoas de lá que trabalham aqui, da mesma forma. Então, você tem esse trânsito de cristãos trabalhando no comércio, que também estabelece um fluxo natural para o testemunho da graça de Deus. Nós precisamos observar isso como estratégia também. Deus nos fez missionários. Deus nos fez missionários. E em várias tarefas, trabalhos, ofícios que nós temos, Deus quer que divulguemos o evangelho ali também, por algum canal, alguma forma. Então, Paulo não descreve um programa missionário sofisticado, nem em Atos, nem nas epístolas, mas uma igreja cujo modo de pensar e agir foi moldado pelo evangelho. Então, a explosão evangelística da igreja tessalônica não era artificial. Ela foi fruto natural de uma comunidade transformada, vivendo fielmente em seu contexto urbano. Veja como essa igreja foi usada por Deus tremendamente para mudar o contexto da própria cidade de Tessalônica, uma cidade altamente idólatra. A igreja sofria perseguição em Tessalônica, mas a igreja tem um testemunho poderoso também, não só na cidade, mas em regiões muito maiores. Então, Osborne também faz uma comparação com Alexandre o Grande. E isso aqui é interessante, porque ele faz essa comparação da igreja tessalônica com as estratégias de Alexandre o Grande, né? Então, enquanto impérios urbanos, como o de Alexandre, buscam conquistar por poder, dominação e prestígio, o evangelho avança pela transformação de corações e comunidades. A cidade, frequentemente, é símbolo de arrogância nas escrituras, símbolo de orgulho, símbolo de idolatria. Mas Deus nos coloca nessas cidades idólatras para falarmos do verdadeiro Deus nessas cidades idólatras. A cidade, então, é o maior palco da vitória de Deus sobre o pecado. Por isso que Deus quer igrejas nas cidades. A comunicação do evangelho não deve negociar o conteúdo do evangelho, mas a igreja, numa cidade, precisa entender o que é a cidade, como ela funciona, para comunicar o evangelho ali. Esta semana, conversando com o reverendo Sérgio Lira, ele é um missiólogo nordestino, pastor presbiteriano, foi pastor da igreja presbiteriana Casa Caiada durante muito tempo. Eu citei um livro dele na primeira aula, se eu não me engano. E conversando com ele, eu disse: pastor, o que você acha sobre a lentidão do avanço de uma fé mais robusta e reformada em cidades do interior? E uma das respostas que ele me deu, eu não vou dar todas não, porque foi um áudio grande que ele mandou para mim. Mas uma das respostas foi impressionante.
Ele disse: há um padrão estabelecido de metrópoles e megalópolis na natureza da igreja moderna. Então, quando o aluno vai para um seminário, ele é formado tecnicamente para trabalhar numa metrópole. A mente dele funciona dessa forma. Ele quer estar numa grande cidade. Se ele é ordenado e vai para o interior, ele está esperando o convite para uma grande cidade, para uma capital. Então, o que é que acontece? A própria linguagem do obreiro formado é uma linguagem para uma metrópole. O pensamento dele é um pensamento para uma metrópole. Então, nós temos uma dificuldade muito grande quando esses obreiros com essa mentalidade vão para as cidades do interior e não entendem o pano de fundo que essas cidades têm. Então, a igreja sofre com isso. E aí, chegamos na segunda etapa. Uma linguagem que é um hiato, que é um abismo entre a realidade de uma igreja urbana no interior e de uma igreja urbana na cidade. Há um pastor brasileiro, não vou falar o nome dele, eu gosto muito dele, mas é um exemplo. Ele está numa grande cidade do Brasil, como muitos outros pastores. E uma cidade cheia de universitários. Cheia, abarrotada de universitários. Então, as suas mensagens são cheias de exemplos culturais que envolvem a vida das pessoas naquela cidade, naquela comunidade. Então é muito fácil ele citar o último filme que estava em cartaz naquela semana, uma série que todo mundo está assistindo, a efervescência do dorama. É muito fácil. Um livro, uma obra literária interessante que faz parte do convívio daquela comunidade. E eu acho duas coisas interessantes aqui. A primeira, a genialidade que Deus deu a esse homem de entender que aquela é a linguagem que vai alcançar os universitários naquela cidade. Mas se você pega esta mensagem, certo? Essa mensagem, e você coloca lá em Orobó. Em Orobó. Né? Aí imagine só alguém começando ali o sermão. Irmãos, eu quero começar falando hoje de Golum. Sabe quem é Golum? O Senhor dos Anéis. Ou Golo, né? Mas o que é esse? Eu quero falar aqui, eu quero começar aqui com a citação de Gandalf. Quem é esse? Quem é esse? Agora, se ele começar assim, eu vou começar aqui falando um poema de Patativa. É uma leitura que não supervaloriza a cultura, nem subvaloriza a cultura. Se vale de elementos culturais interessantes para que o evangelho seja falado, seja aberto para aquelas pessoas, porque faz parte do mundo daquelas pessoas. Então, o objetivo não é dominar a cidade, mas servi-la em nome de Cristo. O nosso domínio não é nossa intenção não é dominar a cidade de Caruaru, mas servir a cidade de Caruaru em nome de Cristo. Então, o sucesso missionário não é medido pela visibilidade institucional de uma igreja, mas pela fidelidade e impacto duradouro naquela cidade. Qual é o impacto que a nossa igreja deve exercer daqui para frente? Nossa igreja já exerceu vários impactos na cidade de Caruaru, vários. Em vários momentos distintos da história, em vários setores da cidade. Mas qual é o impacto que nós estamos tendo na vida pública da cidade, na vida artística da cidade, na vida política da cidade? Eu achei engraçado, esses dias eu lendo o livro de Vila à Cidade, de Nelson Barbalho, ele falando sobre a segunda eleição para vereadores em um dos distritos em Caruaru naquela época. Naquele distrito, naquela época votava-se por distrito. Um distrito tinha 22 habitantes, votantes. Aí um vereador teve 800 votos. Aí Nelson Barbalho diz assim: aconteceu o milagre da multiplicação dos votos. O nível de corrupção política também está presente na nossa cidade. Como é que a gente causa impacto nisso? Não é meramente e apenas tendo candidatos políticos, mas a igreja vivendo o evangelho
na cidade, falando fielmente o evangelho para os contextos da cidade, né? Então, quando o evangelho molda profundamente uma igreja urbana, chega um ponto em que, como Paulo diz, não há necessidade de dizer mais nada. A própria cidade passa a testemunhar da igreja. Veja que coisa. Quando o testemunho de uma igreja é forte numa cidade, é um testemunho para a cidade, o que é que acontece? Atos nos mostra isso. A cidade começa a testemunhar sobre a igreja. O povo de Deus caía na graça do povo, diz Atos dos Apóstolos. A igreja caía na graça do povo. Claro que não era majoritário, mas é um dado importante que nós lemos em Atos, né? Vou passar aqui e mencionar mais uma vez uma fala importante do Osborne. Nós estamos chegando no final. Tessalônica só perdia para Atenas em número absoluto de ídolos e de templos. Desde o primeiro dos 10 mandamentos havia uma absoluta antítese entre Deus e os ídolos, né? Deus sempre diz: não terás outros deuses. Assim, Tessalônica estava muito distante de Deus. O povo greco-romano ainda era muito supersticioso, além de seus deuses lhes serem muito importantes. Exigia-se uma coragem incrível para deixar os ídolos, pois em culturas fortemente baseadas na idolatria, rejeitar os deuses da família era ser rejeitado pelas famílias individualmente e pela sociedade como um todo. Abandonar a idolatria e voltar-se para Deus implicava em sérias consequências. Isso ainda acontece em grande medida no nosso tempo. Abandonar uma tradição religiosa católico-romana, espírita, afro, qualquer um, até o secularismo, implica muitas vezes em abandonar um círculo de convivência de muitos anos e que envolvia muita parceria, muito companheirismo. Então, quando essa pessoa rompe com essa estrutura e ela chega numa igreja que não é acolhida, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela não fica. Mas, pastor, não devia ser por causa do evangelho? Exatamente. Se a igreja não está sendo acolhedora, não está tendo o evangelho como deveria. Entendeu? Não está tendo o evangelho como deveria. Não, mas a pessoa só devia vir por causa da pregação. Se só tem a pregação e não tem os efeitos da pregação, alguma coisa está errada naquela igreja. A pregação deve causar uma série de ondas na igreja, de fluxos transformadores na igreja, inclusive o acolhimento de pessoas. Esses são os efeitos do evangelho na vida social da igreja, que fazem parte do poder do testemunho da igreja para as pessoas da cidade. O que eu já falei para vocês, eu vou finalizar com isso aqui. A radicalidade da conversão. Veja, nesse cenário urbano, converter-se dos ídolos em Tessalônica para Deus, como diz o verso 9 do capítulo 1, não foi uma mudança religiosa privada, mas uma ruptura pública com o sistema que sustentava a coesão social da cidade. Pergunta incômoda. Eu gosto de fazer perguntas incômodas. Se Caruaru hoje sofresse um impacto tão grande, mas tão grande, no Evangelho, não tivesse mais o São João, como seria para você? Eu quero que você se conscientize do impacto. Eu sei que nesse período a possibilidade de aumento de rentabilidade financeira aumenta, não é? Nossa cidade se aquece e muitos são beneficiados por isso, inclusive cristãos. Mas o impacto do evangelho dessa forma, eu quero que você entenda o que acontecia no tempo de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo chega numa cidade que ele prega, que o povo se converte, e a indústria idólatra de construção de ídolos é minada pela pregação do evangelho, o que começou a acontecer? Aqueles empreendedores começaram a se revoltar contra os pregadores e começaram a persegui-los.
Porque aquela mudança de paradigma, de modelo de vida na cidade, começou a causar uma destruição da estrutura da cidade. Você está entendendo? E isso causa desespero. Isso causa desespero. Como? A gente já tem uma estrutura posta aqui em termos urbanos. Como? Imagine só, não sei se você já teve a oportunidade de ir no Morro da Conceição, em Recife. Em dezembro, acho que é dia 8 de dezembro, tem a festa do Morro. Não sei se você já viu pela TV ou já foi lá. Não sei se o Alberaci já trabalhou lá também. Trabalhou, não foi, Albera? Então, eu já vi, eu tenho família lá, eu já vi cenas impressionantes de gente subindo escada de 200 degraus, de joelho, com a cruz desse tamanho aí nas costas. E o sangue descendo no braço, no joelho, tá lá pagando a promessa. Quando você sobe, há toda uma estrutura comercial montada de velas, de santos, de camisa, de artifícios romanos. Tudo está posto. Isso é uma festa que para ali a zona norte do Recife em dezembro. Palmares também é assim, né? Pronto. E outras cidades também, né? Do estado e do Nordeste. O Padre Cícero, né? E outros padroeiros de Conceição, né? Lá, né? É, Vossa Senhora da Conceição, né? Não. De lado. Imagina o evangelho impactando um lugar desse e rompendo essa estrutura. A minha intenção aqui é que você imagine a crise que é instalada com isso. A crise que é instalada com isso. É compreensível a crise, viu? Porque as pessoas começam a se desestabilizar. Como é que a gente vai viver agora sem isso? E aí, por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda. Porque essas pessoas que saem desse contexto pelo impacto do evangelho devem ser acolhidas aonde? Onde? Na igreja. É a igreja que deve acolhê-las. Quando nós observamos o contexto muçulmano, por exemplo, de mulheres que reconhecem a Cristo como seu Salvador e proclamam isso, quando são muito privilegiadas, os seus maridos apenas se divorciam, quando não as matam. E aí eles expulsam ela de casa. Quem vai acolher essa mulher? Tem que ser a igreja. A gente não pode simplesmente dizer, não, irmã, é assim mesmo, é luta, irmã, cada um com a sua cruz, né, irmã? É. A senhora tá morando aonde? Tô morando debaixo da ponte ali. Ah, mas. Vou morar, né? Vou morar. Não, não vou morar, não. A gente tem que fazer alguma coisa. A igreja deve ser uma comunidade acolhedora. Ela deve impactar as pessoas, acolhendo pessoas também. Verdade sólida do evangelho deve andar com acolhimento também profundo. As duas coisas são impactantes porque a pessoa vê que o evangelho causou efeito naquela comunidade, né? Não é algo estranho àquela comunidade. Então a comunidade cristã é alternativa e contracultural. A igreja se estabeleceu em Tessalônica como um corpo estranho dentro da metrópole, vivendo uma lealdade exclusiva que desafiava a cultura dominante. Essa postura visível transformou a fé em um ato de resistência contra a pressão da maioria. Contra a pressão da maioria. E nós levamos pressão aqui também, você sabe, na nossa igreja. No mês de junho a gente não consegue cultuar tranquilamente. Precisamos mudar nossa estrutura. 75 dias de São João, meu amigo. Nós sofremos impactos, mas a igreja não pode parar. A igreja tem que testemunhar fielmente do evangelho da graça de Deus. A gente se adapta às realidades urbanas, mas a gente testemunha dentro desse contexto, né? Alberaci. Não. Começar pela pergunta, pela segunda. Não deveria.
Eu acho que isso não é uma coisa que deve ser resolvida pela lei, porque a lei a lei que se levanta para forçar a mudança de uma cultura é a mesma, tem o mesmo peso para perseguir a igreja em outro momento, né? Por isso que a gente precisa pensar nesses termos. Então, como eu disse já na semana passada e nessa, se um irmão está trabalhando e levantando seu sustento é legítimo, contanto que ele não esteja corroborando com a idolatria. O sustento é legítimo. Agora, de modo geral, a festa é pagã. A festa é pagã. Não tem como redimir o São João. A festa é pagã. Como a cidade é pagã. Caruaru é uma cidade pagã. Se ofenda ou não, viu? Por que é pagã? Porque não é cristã. Certo? Amém, irmãos? Estou chocado. Porque não é cristã. Então nós já vivemos no contexto pagão, né? Vocês estão me entendendo? Nós já vivemos no contexto pagão. Trabalhamos, falo de modo geral, trabalhamos em empresas pagãs. Quem dá aula de inglês trabalha em escola que tem Halloween. Vai ter que trabalhar muitas vezes naquele contexto. Não corroborando, mas vai ter que estar lá. Fazendo o quê? Sendo sal da terra e luz do mundo naquele contexto, né? Agora, fato é que em muitos contextos históricos, a igreja impactou de tal forma a cultura que ela foi transformada. E aí um outro fator, que a gente pensa assim, e se impactasse dessa forma? E como os cristãos que aumentam sua rentabilidade ali ficariam? É preciso entender o seguinte, irmãos. E o Deus que cria o mundo deu ao homem criatividade. E qualquer criatividade empreendedora, seja para o bem ou para o mal, foi desenvolvida por uma inteligência dada pelo Criador. Deus dará inteligência ao seu povo para empreender, para levantar o seu sustento. Certo? Uma vez uma irmã trabalha com confecção, me procurou e disse, pastor, eu vendo roupas femininas. Uma irmã crente, crente. Não era uma irmã vulgar, não era uma irmã que se duvidava da índole dela e da família, não era. Mas as roupas femininas que ela vendia eram sensuais. Ela disse, eu fabrico isso porque vende, poxa. E ela veio falar comigo depois de uma palestra minha sobre cosmovisão. Ela disse, mas na sua fala eu entendi que eu estou fomentando uma cultura da moda vulgar. E eu estou perturbada. E o que é que eu faço? Ou se ore, peça que Deus lhe dê um caminho, lhe dê sabedoria. Ela é muito inteligente, trabalha com confecção há muito tempo. E orou, e Deus mostrou, faça isso e venda isso. E fez, e vendeu, e mudou o eixo do produto. E hoje ela diz, a melhor coisa que eu fiz foi mudar. Porque hoje eu ganho muito mais. É claro que alguém pode ganhar muito menos também do que fazia. Não tem uma promessa de triunfalismo aqui. Mas Deus nos dá capacidade criativa de levantarmos nosso sustento e capacidade criativa para termos o nosso salário e o aumento da renda também em vários outros setores. Não podemos reduzir a bênção de Deus a um momento, porque você hoje pode estar ganhando muito bem em determinado setor e daqui a 2 anos esse setor está quebrado ou não pode acontecer. Aí o que é que você faz? Fica lá, setor quebrado? Não, se virar, né? Se virar. Ou pra outra coisa. Não não dá, não dá. Quantas pessoas trabalharam tantos anos em montadoras de carro e depois as máquinas começaram a fazer boa parte das coisas? Então as pessoas tiveram que se reinventar, né? Então eu acredito também que Deus poderia abrir portas, mas aqui nós estamos conjecturando uma coisa que não vai acontecer.
em Caruaru. Assim, pelo menos a curto prazo. Mais alguém? Alguma pergunta, irmão? Salve depois, Josi. O Romares. O Romares. Trabalhasse no Forró Mares, Evangelista. Isso aí. Entendi. Não deixa a pessoa molhar o bico, rapaz. Passar na suada maior. Manifestou como? Demônio? Tudinho na família só tá endemoniado. Tá dando. Aí ficava endemoniado também. Entendi. Sim. Sim. É, exato. Exato. O interesse das pessoas lá é se divertir, é ter prazeres e diversos. Eu acredito que o trabalho mais produtivo e impactante da igreja, em termos de evangelização, não é chocar num evento desse. Não vamos para lá, a gente vai chocar lá. Eu acredito que o trabalho mais impactante da igreja é na vida comum. Então, seu Pedro trabalha comigo todo dia. E ele está vendo o evangelho ali na minha vida. Todo dia ele está vendo o evangelho. É claro que a igreja pode fazer trabalhos de rua e deve fazer trabalhos de rua. Mas a vivência dos crentes com pessoas, ensinando o evangelho a essas pessoas, é muito impactante para essas pessoas. Então, ir para um evento desse, pode, alguém pode ser salvo lá? Pode, claro que pode, Deus pode fazer qualquer coisa. Né? Mas eu acho que não é tão eficaz, porque as pessoas estão num contexto específico querendo coisas específicas. Elas querem beber, elas querem droga, elas querem curtir e elas querem prostituição. É o que elas querem lá. Né? Josi. Simples. Excelentes perguntas. A primeira sobre a pluralidade, né? Deixa eu colocar isso num contexto de liberdade religiosa, tá, irmão? A pluralidade de crenças é importante para a liberdade religiosa. A privação ou o fechamento, né, é prejudicial à liberdade religiosa, porque o jogo pode virar. E aqueles que estão com a verdade agora serem o alvo. Né?
Então, por exemplo, quando nós defendemos liberdade religiosa, a gente tem que defender o macumbeiro, o evangélico, o testemunho de Jeová, o católico, o espírita, para todo mundo. E deve defender que eles devem ser respeitados também, inclusive nós devemos respeitá-los também, porque nós estamos, nesse sentido, no mesmo pacote cultural de liberdade. Nós vimos um pouco do que é a subtração da liberdade pela força na pandemia. Vocês ficaram confortáveis? Ninguém fica, né? É muito ruim alguém dizer assim, você não pode sair de casa não. Ou você só pode sair tal dia da sua casa. E você vai estar sendo monitorado. Vai chegar uma mensagem no seu celular dizendo volta para casa. É muito esquisito isso. Então, nesse sentido, a liberdade religiosa ela é fundamental, inclusive, para o fluxo contínuo da pregação do verdadeiro evangelho. A parte ruim é que as falsas doutrinas se espalham mais rapidamente do que a pregação verdadeira do evangelho. Essa é a parte ruim. Então a gente faz um trabalho meio que duplo. A gente tem que pregar o verdadeiro evangelho, desconstruir o falso evangelho. Então é um trabalho duplo, né? E aí precisa ser um trabalho mais consistente de ensino na igreja, solidamente doutrinário, para que a igreja entenda e espalhe isso na cultura. A segunda pergunta de José foi sobre a grande prostituta, né, do Apocalipse. Pelos dados que nós temos no texto, ali, capítulo 17, 18 de Apocalipse, vemos que a cultura eu acredito que a cultura é a grande prostituta. Ela é algo que está relacionado à besta que sobe do mar, à besta que sobe da terra. São poder político e poder religioso. Então nós temos o Apocalipse mostrando uma coisa muito interessante. Política, religião, cultura. Sob o domínio de Satanás. Então o que é que nós vemos hoje? Política monopolizando a cultura, acentuando possibilidades muito maiores para produções cinematográficas, festivais musicais, com um determinado nicho específico musical, né? Então é fato que existem estilos musicais, por exemplo, muito superiores ao tipo de música que é feito nesses festivais, que não tem espaço, não vende. Não há fomentação governamental para esse tipo de arte, esse tipo de estilo. Não é porque não é brasileiro, é porque não está fomentando uma visão social, um pensamento social. Então, leis se desenvolveram para fomentar o apoio a determinados artistas com seus produtos artísticos, para acentuar a filosofia política que determinado governante, partido ou grupo político tem. Então está tudo encadeado. A mesma coisa acontece com a educação. Então, arte, educação, política, está tudo dentro dessa grande prostituta que é a cultura. E a igreja está nesse balaio de gato, discernindo o que é positivo na cultura e não desprezando o que é positivo na cultura, mas fazendo críticas também. Isso aqui não deveria ser assim, ou isso poderia ser melhorado desta e daquela forma diferente, né? Então é necessário que a igreja pense nesses termos culturais com calma. Por que eu digo com calma, irmãos? Porque é muito fácil taxar, somente taxar. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não vá, não faça, não atrapalhe. A gente tem essa questão do São João e crentes que trabalham envolvidos, levantando renda nesse período. É muito fácil dizer vá ou não vá. Mas não depende, a resposta não é tão simplista, entende? Há uma série de fatores culturais que precisam ser examinados. E qual é a motivação do crente, o que é que ele está fazendo, como é que ele está trabalhando, qual é o produto que ele está trabalhando. Então tudo isso precisa ser pensado para que não sejamos legalistas e não sejamos libertinos. E aí é difícil chegar nesse ponto de equilíbrio. Né? Amém? Mais alguém? Vamos terminar? Carlinhos.